Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, e vamos lá colocar a mão em mais um vespeiro. Bolsonaro, ele que é réu lá no Supremo, acusado de incitação ao estupro num barraco promovido pela Maria do Rosário, que é adversária política dele e ele dela há muito tempo. Os dois já protagonizaram confusões, bate-bocas e barracos durante muitas e muitas vezes na Câmara dos Deputados, mas o Bolsonaro foi lá, tentou um recurso e o STF disse o seguinte: a gente não vai deixar você recorrer coisa nenhuma, a gente não vai anular ação coisa nenhuma, você vai ter que responder aqui no Supremo, e são 2 crimes, ou supostos crimes, né, pelos quais o Bolsonaro vai ter que responder. Primeiro, a história lá da incitação ao estupro, né? E depois também tem o crime de injúria. Então vamos por partes. Você se lembra disso num bate-boca há alguns meses na Câmara dos Deputados? Estava lá a Maria do Rosário dando os seus chiliques, os seus ataques de pelanca, ela que assombra a Câmara. E lá pelas tantas, também no meio do calor do bate-boca, o Bolsonaro estava dentro da Câmara, tá? Estava revestido com a sua imunidade parlamentar, que garante a ele, pela Constituição, o direito de discutir, de opinar, de falar o que lhe der na telha, né? Discutindo com o outro, um deputado discutindo com o outro, diz que as opiniões são invioláveis. E lá pelas tantas, ele exagerou sim, extrapolou sim, falou besteira sim, disse: olha, eu não te estupraria porque você não merece, né? Agora, isso começou lá atrás, lá no caso Champinha, quando aquele menor, né, bandido, sem vergonha, estuprador, estava no auge aí da mídia, e a Maria do Rosário saiu defendendo, porque ela defende menor estuprador, menor assassino, né? E num bate-boca entre os dois, a Maria do Rosário chamou o Bolsonaro de estuprador, né? Tantos anos depois, lá uma década depois, vai o Bolsonaro e devolve, né, a lapada que a Maria do Rosário deu nele. Neste espaço de tempo, vocês acham que aconteceu o quê? Que os dois sentaram a uma mesa, tomaram chá com rosquinhas, né? Que os dois bateram um nas costinhas do outro, ficaram amiguinhos, né? Que os dois foram passear no shopping, jantar, almoçar juntos. Os dois sempre bateram de frente, sempre tiveram opiniões absolutamente contrárias. A Maria do Rosário sempre colocou embaixo do braço a cocô bandido. E se o bandido for menor de idade, aí o bandido não pode nem falar que é bandido, né? Aí é uma pobre criança desamparada, né? E o Bolsonaro sempre teve as suas opiniões muito mais duras, querendo inclusive reduzir a redução, né? A imputabilidade do menor, a redução da maioridade penal, né? Sempre quis promover essa redução. Tem o processo de castração química para estuprador, né? Esse projeto que, né, fica o dito pelo não dito. Então a discussão ali é muito, e sempre foi muito intensa. Agora, o que me estranhou à época, né, foi o recebimento dessa ação pelo Supremo. Por quê? Porque Bolsonaro estava revestido da imunidade parlamentar. Agora, o segundo grande estranhamento é o STF manter essa situação, que é uma situação que claramente rasga a Constituição. E as perguntas são por quê? Por quê? Porque Bolsonaro está crescendo nas pesquisas? Eu não estou dizendo aqui que Bolsonaro vai ser eleito, não vai ser eleito, que vai sair candidato, nem ele sabe se vai ser candidato. O que eu estou dizendo é o que está nas pesquisas eleitorais. São números. Bolsonaro cresce nas pesquisas, foi o que mais cresceu nas pesquisas. E Bolsonaro, em um segundo turno com Lula, pode dar problema. Em um segundo turno com Tucano, pode atropelar Tucano. Essas possibilidades todas existem e não são remotas. E em meio disso, a gente vê o STF, o voto do Fux, né? O Fux disse o seguinte: olha, a gente vai manter essa ação aqui, ele vai ter que se explicar direitinho. Inclusive, depois disso, teve lá aquela campanha: eu não mereço ser estuprada. Não é verdade. Não é verdade. Eu anotei as datas aqui. A campanha Eu Não Mereço Ser Estuprada foi lá de março de 2014, depois de uma pesquisa do IPEA, que mostrava que alguns homens achavam, né, que mulheres que usavam roupas mais curtas, mais sensuais, estimulariam o estupro, mereceriam. É gente nojenta, horrorosa, né? E por conta disso que teve essa campanha. O bate-boca entre Maria do Rosário e Bolsonaro foi em dezembro de 2014. O ministro Fux está perdendo aí um prazo da história, e um prazo gigantesco.
Entre um bate-boca, meus caros, dentro da Câmara, de duas pessoas que claramente são adversários políticos ferrenhos, para transformar isso num crime, transformar o Bolsonaro em réu, levar para o Supremo e dizer que ele estava incitando o estupro, tem um abismo e um abismo gigantesco. Claro que os tucanaldos de plantão, né, aqueles que já estão com medo, né, já estão dizendo, oh meu Deus, tem que ficar assim mesmo, o Bolsonaro tem que ficar fora, né? O que pode acontecer nisso tudo? Eu já vou te contar o que pode acontecer com o Bolsonaro, mas antes eu quero falar aqui do segundo crime, que é o crime de injúria, porque o Bolsonaro emitiu lá a opinião, diz que a Maria do Rosário é feia, né? Diz que ela é feia, horrorosa, qualquer coisa assim. E aí o Supremo acatou, né, parte desse crime, dessa denúncia, enfim, porque ela se sentiu mesmo injuriada, porque o Bolsonaro disse que ela é feia. A Maria do Rosário ficou bonita agora, do ano passado pra cá, né? De bruxa do 72, ela virou a Cinderela, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, Miss Brasil. Os estados brasileiros. Gente, que é isso? Que palhaçada é essa? Um parlamentar, repito, revestido, né, com a Constituição e comunidade parlamentar, diz, olha aqui, você é muito feia. E isso vira crime no Supremo? Isso é brincadeira. Isso é piada. E piada de mau gosto. De muito mau gosto, né? Aliás, de muito mau gosto é a própria Maria do Rosário, né? Ou mulherzinha de muito mau gosto. Eu posso falar, né, Maria do Rosário? Eu não posso. Também te acho feio, eu não posso. Também te acho chatíssima. Acho suas posições horrorosas. Acho tudo que você diz um horror. Acho que você presta um desserviço à comunidade. Que você presta um desserviço, né, ao cidadão de bem. Que você presta serviço, na verdade, àqueles que compactuam com o crime, que passam a mão na cabeça de menor infrator. É isso que eu acho. Eu posso falar, não posso, Maria do Rosário? Eu tenho que dizer que você é bonitinha, a gracinha, a fofa, né, uma boneca. E aí, gente, quando a gente vê o Supremo prosseguindo com essa palhaçada que é inconstitucional. É inconstitucional, são dois parlamentares. Eles têm o direito de se engalfinhar em palavras na Câmara. Palavras. Em debater até o último momento, até o último minuto. Eles têm esse direito constitucional. Está lá, resguardado, o direito dessa imunidade, que foi jogado no lixo. Né, e que está sendo jogado no lixo. Aí pode acontecer o quê? O Bolsonaro pode ser condenado pela tal da pena lá de incitação ao estupro, crime de incitação ao estupro, por 3 a 6 meses, daí tem mais, ou por ter chamado, né, a Mocreia de feia por mais tantos meses, daria aí 1 ano, se for condenado, 1 ano de condenação, né? E aí eu pergunto para você, o que acontece se Bolsonaro for condenado? Eles mandam, né, essa comunicação para a Câmara e ele perde o mandato imediatamente. E aí, se isso acontece, vamos lá, gente, se ele perde os direitos políticos dele, digamos assim, no finalzinho desse ano, ou começo do ano que vem, o que acontece? Ele não pode ser candidato. Enquanto ele estiver cumprindo, não vai ser preso, né, porque a pena é até 1 ano. Mas ele não vai poder ser candidato. Se a pena estiver vigente, enquanto o processo eleitoral também estiver vigente, não estiver concluído, ele não pode ser candidato. Se ele for candidato, estiver candidato e a pena for aplicada, ele não pode nem votar, nem ser votado. Ele tem que parar de disputar a eleição. Isso tem ou não tem um cheirinho assim, digamos, de um cheirinho conspiratório? Diz pra mim. Isso tem ou não tem? O pessoal do PT, o pessoal da esquerda, sabe muito bem fazer conta. Faz conta direitinho. Fizeram as contas direitinho. E agora? Qual seria a possibilidade, né, se o Supremo decidir, por mais uma vez, sentar em cima da Constituição? E aí você me diz, Joyce não pode atacar o Supremo jamais faria isso. Ah, não, o Supremo fez isso várias vezes. O próprio ex-presidente do Supremo fez no impeachment da Dilma, fizeram quando afastaram o Eduardo Cunha. O Supremo não poderia ter afastado o Eduardo Cunha, teria que ter condenado o Eduardo Cunha. E a Câmara afastado, fizeram tudo de ponta cabeça, tudo ao contrário. O Supremo pode fazer isso sim, quer dizer, não pode, mas pelo histórico recente, faria, sem a menor sombra de dúvidas. Bolsonaro pode renunciar, porque daí isso cairia lá nas mãos do juiz de primeira instância. Mas é isso que a gente espera da justiça do nosso Brasil?
É isso. Eu mesma fui a primeira a puxar as orelhas do Bolsonaro em um vídeo, quando ele falou essa bobagem aí pra Maria do Rosário, e eu falei, cala a boca, Bolsonaro, fica quieto, não fala besteira, não fala com o fígado. Porque tudo que a esquerda quer é isso que você está fazendo. Você fala uma bobagem e eles sapateiam em cima. Agora, entre falar uma besteira e ser um criminoso, tem um abismo. Um abismo gigantesco. E o que está acontecendo é extremamente desproporcional. Extremamente desproporcional. À época, eu fiz uma entrevista com ele. Eu disse, discordo de todas as besteiras que você falou. Você está falando bobagem, você tinha que ter processado Maria do Rosário, você tinha que ter levado ela ao Conselho de Ética, tinha que ter cassado o mandato dela quando ela o chamou de estuprador. Essa era a sua função, você não fez. Revidou anos depois na mesma moeda. Não pode, né? Não tem jeito. Agora, repito, entre uma bobagem dita por um parlamentar, e lembro, assegurado pela imunidade parlamentar, e um crime, gente, é um abismo gigantesco. As coisas desse Brasil estão mesmo de pernas para o ar.